Pai do Senhor, meus amados, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora a aula de número 12 do nosso curso básico de teologia no programa Ministério Prega a Verdade de Deus. Vamos estar orando para iniciarmos a aula de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos no programa Ministério Prega a Verdade de Deus. Pai, abençoa os irmãos, abençoa as vidas que aqui estão para aprender mais uma vez a tua poderosa palavra. Seja conosco, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender tudo que será falado aqui nessa noite. Seja conosco, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje, a 12ª aula do curso básico de teologia. Hoje, sábado, 9 de maio de 2020. Estamos no tópico Cristologia, a doutrina de Cristo. O tópico que nós iremos estudar hoje é o tópico 2.2, que traz por tema a necessidade de sua divindade. Vamos ver a necessidade de sua divindade. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta uma direção: o sacrifício maior que sucederia no futuro, o da obra de Jesus Cristo. O derramamento do sangue de animais era necessário. O derramamento de animais era necessário, porque sem derramamento de sangue não havia remissão, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. Podemos ver que o autor de Hebreus, ele reconheceu com muita propriedade que os sacrifícios do Antigo Testamento eram incapazes de purificar os pecados. Havia muito sacrifício no Antigo Testamento, mas nenhum sacrifício no Antigo Testamento foi capaz de purificar os pecados. Então, por isso que Jesus Cristo veio para morrer por nós, para assim purificar o homem dos seus pecados. Lembramos neste contexto de Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 14, nos diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único, Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. A Bíblia diz que ele se assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Jesus, ele com uma oferta só, ele purificou o pecado de toda a humanidade. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao versículo 14, vai nos falar a respeito disso. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. Podemos ver que através da encarnação, a Bíblia diz que Jesus, Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele deixou os céus e encarnou em forma de humano, em forma de homem. A encarnação, ela permitiu, escute isso aqui, que isso aqui é importante. A encarnação permitiu que o problema do pecado fosse resolvido, irmão Daniel, de uma vez por todas, porque agora temos um sacrifício, que é também o sacerdote.
perfeito. Esse sacrifício de Cristo não foi oferecido pelo homem, mas foi oferecido pelo próprio Deus, como a Bíblia nos relata em João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, relatando as palavras de João Batista. Olha o que João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podemos ver nesse versículo, nessa fala de João Batista, a divindade ofereceu uma das pessoas da Trindade para resolver o problema do pecado. Olha o que o versículo está dizendo: eis aí o Cordeiro de quem? O Cordeiro de Deus. Para que serve o Cordeiro de Deus? Aquele que tira o pecado do mundo. Então nós podemos entender, compreender que a divindade de Deus ofereceu uma das pessoas da Trindade para resolver o problema do pecado. Isto foi a razão, entende isso aqui, isto foi a razão da encarnação. No plano divino de salvação, era absolutamente essencial, que um mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que, primeiro, ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Segundo, ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei. Terceiro, ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitasse pela fé. O homem, com a sua vida arruinada, não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Jesus pode sofrer a ira de Deus, e exceto pela graça redentora de Deus, terá que sofrê-la eternamente, mas não pode sofrê-la de molde a abrir um caminho de livramento. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele veio para cumprir um plano divino de salvação. Através dele, através de Jesus, podemos ver que hoje nós temos livres acesso a Deus. A Bíblia relata isso, que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus, o Filho do homem. Vamos continuar o estudo aqui, e agora nós iremos estudar o tópico 2.3. Tópico 2.3: seitas que procuram negar a divindade de Cristo. Vocês sabiam que existem seitas que procuram negar a divindade de Cristo? Existem algumas seitas que não acreditam na divindade de Cristo. No segundo século, até o concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, surgiram diversas correntes. Diversas correntes de pensamentos em torno da natureza de Cristo, gerando grandes controvérsias que só foram decididas em concílio. Discutia-se, olha o que eles discutiam. Discutiam se Jesus era só divino ou só humano, ou se ambos, quanto de divindade ou de humanidade, tinha ele, e como as duas naturezas se relacionavam na pessoa de Cristo. A discussão dessas pessoas, eles discutiam se Jesus ele era divino ou se Jesus era humano.
ou se ele era humano ou divino, e como se identificaria isso. As principais correntes foram: existe aqui 7 correntes. Primeira corrente, epionismo. O epionismo se deu no século 2 até o século 5. Primeira corrente, epionismo. Se deu em que ano? Se deu em que século? Se deu no século 2 até o século 5. Vamos entender um pouco sobre epionismo. Qual que é a linha de meditação deles? Qual é o raciocínio deles a respeito de Jesus ser humano e de Jesus ser divino? O epionismo vai dizer assim: Jesus era um homem comum, que possuía 2 incomuns, mas não era divino. Rejeição do nascimento virginal. O Cristo encarnou-se em Jesus somente por ocasião do batismo e afastou-se dele no final de sua vida. Esta doutrina, epionismo, essa doutrina pretendia resolver a questão da divindade de Jesus e a concepção monoteísta de Deus. Esta corrente dos epionismo surgiu sobre a influência do judaísmo dentro das igrejas. Hoje, nos dias de hoje, o unitarianismo, alguns liberais, escute isso aqui que isso aqui é importante, alguns liberais e teólogos da libertação defende ideias semelhantes. Então a primeira corrente é a corrente dos epionismo, que se deu no século 2 até o século de número 5. A segunda corrente é o arianismo, ocorreu no século 3 até o século de número 4. Olha a linha de corrente deles, olha o que eles pensam. Jesus era um ser criado, apesar de ser o mais elevado dos seres, portanto não era divino e não tinha existência própria. Somente Deus o Pai é eterno e a origem de todas as coisas. Baseavam-se em textos bíblicos que sugeriam inferioridade ou imperfeição de Jesus em relação ao Pai. Você vê, eles usaram a Bíblia para contradizer sobre a divindade de Jesus. Eles usaram João capítulo 14, versículo 28. Eles usaram Marcos capítulo 13, versículo 32. Ário, quem usou isso foi um homem chamado Ário, bispo de Alexandria. Foi o autor desta heresia, que causou muita polêmica nos primeiros séculos da era cristã. O arianismo foi condenado no concílio de Nicéia e Ário foi exilado, mas sua doutrina não morreu, continuando a gerar polêmica e causando divisão entre as igrejas cristãs. Finalmente foi banido pelo imperador Teodósio. O arianismo subsiste até hoje através das testemunhas de Jeová. Então tem correntes antigas que tem pessoas que têm seitas usando até no dia de hoje. Terceira corrente, docetismo. O que significa docetismo? O que eles pensam a respeito da divindade de Jesus. Essa doutrina tem um fundador específico ou uma época precisa para o seu surgimento. Surgiu muito cedo no meio religioso, adotada como estilo de vida religioso, acabou por ser incorporado por várias outras doutrinas, em que tomou forma de expressão. A doutrina do docetismo, dentro do cristianismo, ensina que o Filho de Deus não se tornou humano. Sua humanidade era aparente, o divino
essencialmente puro e santo, não poderia habitar em um corpo carnal, essencialmente mau. Palavra grega, significado parecer, afirmava também que Jesus não sofreu na cruz, afirmando que isso também foi aparente. É impressionante o desenrolar dessa doutrina do docetismo, algo contra o que Jesus mais advertiu: tomar cuidado com a aparência das coisas. É exatamente, queridos amados irmãos, o que esse ensinamento prega. As coisas de Deus não aparentam ser, ou elas são, ou elas não são. E Jesus era, não aparentemente, mas em verdade, o Verbo se fez carne. João disse isso: o Verbo se fez carne e habitou. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também nós devemos ter extremos cuidados com o parecer. Parecer ser cristão, parecer estar bem, parecer amar, parecer adorar, parecer ser bom. Esta é a forma docética das religiões nos dias de hoje. A aparência do mal é pior do que o próprio mal, diz Paulo. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Devemos ser sim, sim ou não, não. Paulo disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Passou disso, Paulo diz que já vamos proceder de maneira que não agrada o nome de Deus. Nós devemos ser autênticos e viver um cristianismo autêntico em sua essência. No meu evangelho não pode existir parecer, não. Parecer significa dúvida. E no meu evangelho, no meio cristão, não pode ter dúvida. Então, o docetismo, eles trabalham com o parecer. Parecer ser cristão, parecer estar bem, parecer amar, parecer adorar, parecer ser bom. Então, o docetismo tem muito essa tese de parecer. A segunda corrente, nestorianismo. Um dos maiores erros que se vieram a partir do arianismo foi justamente esta heresia sobre a pessoa de Cristo, que teve início com Nestório, bispo de Constantinopla. Criou uma teoria visualmente herética, já que o arianismo no século anterior já tentava modificar a essência de Cristo. E agora o nestorianismo ia além, pois ensinava, o que eles ensinavam? Ensinavam que Cristo passou a ser Deus em um determinado momento, ou seja, não foi para sempre. O nestorianismo ensina isso, ensina que Cristo passou a ser Deus em um determinado momento, ou seja, não foi sempre. Segundo, escute isso aqui, segundo o nestorianismo, Jesus Cristo tinha duas naturezas distintas, uma humana e outra divina, completa e afeiçoadas, de tal forma que formam um Jesus homem, a exemplo de gêmeos siameses, possuidor de natureza divina e humana, estando conjuntas em uma união mecânica, muito mais do que orgânica, juntos, porém diferenciados. Fica claro que Nestório confundiu os termos natureza e pessoas, misturando-os de forma aterradora. As duas naturezas de Cristo, humana e divina, para Nestório era a mesma coisa de dizer que eram duas pessoas. Na verdade, ele sinonimizou natureza e pessoa. Esta teoria foi condenada. Essa teoria foi o quê?
foi condenada e Nestório foi expulso do patriarcado de Constantinopla em 431 depois de Cristo. Outra corrente, a quinta corrente aqui, a respeito de negar a divindade de Cristo, é o apolinarianismo. Devido ao Apolinário 310 a 390 depois de Cristo, devido a Apolinário 310 a 390 depois de Cristo, que fora bispo de Laodiceia no fim do século IV, defender uma cristologia heterodoxa, esta recebeu seu nome, enquanto o arianismo defendia que Cristo não era Deus. O apolinarianismo ia contra o ensino que Cristo possuía a natureza humana, alegando que Cristo era apenas Deus, indo contra a doutrina da encarnação, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está muito evidente no capítulo 1 do Evangelho de João. O ponto crítico desta corrente, qual corrente? Da corrente apolinarianismo, girava em torno do conceito da mente de Cristo. Segundo Apolinário, Cristo possui a mente ou espírito divino, o que o impossibilitaria de passar por tentações genuínas. Segundo a Bíblia, segundo Hebreus capítulo de número 2, Hebreus capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo 17, Jesus participou da humanidade. Jesus participou da humanidade como a nossa, para que houvesse o completo efeito da expiação. Os ensinos do apolinarianismo também foram declarados heréticos através do Concílio de Constantinopla, no ano 381, onde os teólogos Basílio, o Grande, Gregório, bispo de Constantinopla, e Gregório, bispo de Nissa, também conhecido como pais capadócios, o rejeitaram de forma veemente. Apesar de Apolinário ter levantado certo grupo de discípulos, seus ensinos não permaneceram e seu movimento se desfez. Estamos estudando aqui nesse momento sobre as seitas que procuram negar a divindade de Cristo. Falamos sobre a corrente do epionismo, a corrente do arianismo, a corrente do docentismo, a corrente do nestorianismo. Agora acabamos de falar da corrente do apolinarianismo. E agora a sexta corrente, daquelas seitas que procuram negar a divindade de Jesus, é o eutiquianismo. Eutiquianismo é uma corrente, é uma seita que procuram negar a divindade de Cristo. Também conhecida por monofisismo, esta concepção de Cristo foi formulada por Eutiques, ou Eutico, 378 a 454 depois de Cristo. Eutico, que fora líder de um mosteiro em Constantinopla, o eutiquianismo, olha o que ele ensinava. Ensinava, Célio, que a natureza divina de Jesus havia absorvido a natureza humana, gerando, consequentemente, um ser com uma terceira natureza. Essa doutrina, a doutrina do eutiquianismo, é preocupante, porque essa doutrina, ela anula Cristo como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, o único que pode nos trazer salvação. Este falso ensino, Célio,
pulgas, este falso ensino foi refutado. Ele foi refutado no ano 451, no concílio de Calcedônia. Então, todas as teses aqui, todas as correntes, louvado seja Deus, foram banidas pelo concílio da igreja naquele momento. Vamos ver aqui agora a sétima corrente, que fala sobre cristologia funcional. Cristologia funcional é a sétima corrente de seitas que procuram negar a divindade de Cristo. Cristologia funcional é uma doutrina moderna. A cristologia funcional é uma doutrina moderna do século XX, que dá ênfase ao que Jesus fez e não no que ele é. Olha o que a doutrina cristofuncional valoriza. Ela não valoriza o que Jesus é. Eles dão ênfase no que Jesus fez. Doutrina moderna do século XX, que dá ênfase ao que Jesus fez e não o que ele é, alegando ser este o destaque do Novo Testamento. Essa doutrina, conhecida como cristologia funcional, entretanto, despreza uma porção significativa de conceitos ontológicos, essência e natureza. O que é conceito ontológicos? É conceito da essência e conceito da natureza. Então, eles desprezam a essência de Jesus e eles desprezam a natureza de Jesus. Sobre Jesus, que são apresentados de modo explícito no Novo Testamento. Se a gente lê os 4 livros da Bíblia, quais são eles? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses são os 4 evangelhos. E os 4 evangelhos não vai falar só o que Jesus fez. Não. Eles falam o que Jesus fez, mas eles também, Célio Pugas, vão mostrar a essência de Jesus e também vão mostrar a natureza humana de Jesus. E essa doutrina, essa corrente chamada cristologia funcional, eles não valorizam Jesus por aquilo que ele é, não. Eles valorizam Jesus por aquilo que ele fez. Agora nós iremos partir para o tópico 3. O tópico 3 nós vamos estudar cristologia na história. Vamos estudar no tópico 3, cristologia na história. Tópico 3.1. Tópico 3.1. Concílio de Calcedônia. O que é isso? O que significa concílio de Calcedônia? Tópico 3.1. Embora o concílio de Nicéia tenha proclamado que Jesus era plenamente Deus, a igreja ainda precisava compreender sua natureza humana, de que maneira o humano e o divino se interrelacionavam no Filho. É interessante isso que nós vamos estudar agora, porque a história diz que Jesus, Célio, ele era 100% homem e ele também era 100% Deus. Agora nós iremos estudar como a natureza humana e a natureza divina se relacionava com o Filho. A resposta viria por meio de um dos mais exaltados jogos de poder da igreja. Conforme a igreja crescia, as principais cidades do império recebiam influência teológica e, por causa disso, seus arcebispos foram chamados patriarcas. Alexandria e Roma geralmente ficava no mesmo lado das questões, opondo-se a Antioquia e Constantinopla. A combinação, entende isso aqui, a combinação
de política e teologia era algo especialmente poderoso. A combinação de política e teologia eram algo especialmente poderoso. A influência grega permeava os pensamentos da escola alexandrina. Muitas pessoas de Alexandria tinham um histórico filosófico de origem grega. Acreditavam que Jesus fora plenamente humano, mas eles tinham a tendência de enfatizar mais o Cristo como a palavra divina Logos que o Jesus humano. Quando esta questão era levada ao extremo, existia o que? A tendência de obscurecer a humanidade de Jesus a favor de sua divindade. Apolinário, um dos principais defensores de Alexandria, lutava bravamente contra heresias como o arianismo e o maniqueísmo. Contudo, Apolinário cometeu um deslize, equivocando ao afirmar que na encarnação o Logos divino substituir a alma humana, de modo que a humanidade de Cristo for apenas corpórea. No ano 381, o Segundo Concílio Ecumênico condenou esse ensinamento. A escola de Antioquia apresentava a tendência de se concentrar na humanidade de Jesus. Embora Jesus fosse divino, eles diziam que sua humanidade fora completa e normal. Ao envolver-se uma disputa sobre a veneração de Maria, Neustório, patriarca de Constantinopla, atacou a oposição de Apolinário. Para ele, a ideia de que Maria fora a portadora de Deus era muito parecida com a ideia de Apolinário. Cirilo, patriarca de Alexandria, ansioso por abalar o poder de Constantinopla, acusou o patriarca de dizer que Jesus tinha duas naturezas distintas em seu corpo. No ano 431, no terceiro concílio ecumênico em Éfeso, o maquinador Cirilo conseguiu que Nestório fosse deposto antes que ele e seus amigos pudessem chegar ao local das reuniões. Quando os clérigos ausentes chegaram, condenaram Cirilo e seus seguidores sobre a liderança de João, o patriarca de Antioquia. O imperador, escute isso aqui, que isso aqui é muito importante nessa aula de hoje. O imperador Teodósio, que convocava o concílio, foi pressionado e terminou por exilar Neustório. Adicione a essa situação volátil um clérigo que levava a Éfeso Alexandrina às últimas consequências. Eutíquio, chefe de um mosteiro próximo a Constantinopla, ensinava uma ideia que passou a ser chamada monofismo, de mono, pi. Esse ponto de vista sustentava que a natureza de Cristo estava perdida na divindade, assim como uma gota de água que cai no mar é absorvida por ele. Olha aqui, o patriarca Flaviano de Constantinopla condenou Eutíquico por heresia, mas o patriarca Dióscoro de Alexandria o apoiou.
A pedido de Dioscoro, Teodósio convocou outro concílio que se reuniu em Éfeso em 449, no ano 449. Esse concílio proclamou que Eutico não era herege, mas muitas igrejas consideravam esse concílio inválido. O Papa Leão I rotulou aquele encontro de sinódio de ladrões, e atualmente ele não é considerado um concílio ecumênico válido. Leão pediu ao imperador que convocasse outro concílio, de modo que a igreja como um todo fosse representada. Esse concílio aconteceu na cidade de Calcedônia, próxima de Constantinopla, no ano de 451, atraindo cerca, escute isso aqui, atraindo cerca de 400 bispos, frequência superior à de qualquer outro concílio já realizado até aqueles dias. Dioscoro sempre foi uma figura um tanto sinistra. Agora, nesse concílio, ele foi excomungado da igreja com o resultado de suas ações no sinódio de ladrões. Durante o concílio de Calcedônia, foi lida uma afirmação sobre a natureza de Cristo. Escute isso aqui. Durante o concílio de Calcedônia, foi lida uma afirmação sobre a natureza de Cristo, chamado tombo, carta dogmática, de autoria do Papa Leão I. Os bispos incorporavam seu ensinamento à declaração de fé, que foi chamada a sério, de definição de fé de Calcedônia. Nessa definição de fé, Cristo reconhecidamente tem duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A propriedade característica de cada natureza é preservada e se reúne para formar uma pessoa. Esta concepção do concílio condenava as ideias de Apolinário e Eutico, além das posições atribuídas a Nestório. Calcedônia foi o primeiro concílio no qual o Papa exerceu papel importante. Cada vez mais o foco da batalha seria entre Roma e Constantinopla. Calcedônia foi o último concílio que tanto o Ocidente quanto o Oriente consideravam oficial. Com relação à definição dos ensinamentos corretos, esse também foi o último em que todas as regiões foram representadas e conseguiram concordar em questões fundamentais. Embora Calcedônia não tenha resolvido o problema de como Jesus era tanto Deus quanto homem, esse concílio estabeleceu limites. Esse concílio estabeleceu o que, Célio? Limites ao definir como incorretas certas interpretações. O concílio, ao referir-se à posição adotada por Apolinário e Eutico, disse: olha que o concílio chegou à conclusão, olha que o concílio disse: qualquer que tenha sido a maneira como isso ocorreu, sabemos que não aconteceu dessa maneira. Olha que lindo. Qualquer que tenha sido a maneira como isso ocorreu, sabemos que não aconteceu dessa maneira. Tópico 3.2. Tópico 3.2. Afirmações dos concílios e credos. Afirmações do concílio e credo. Está entendendo a aula aí, certo? Está dando para assimilar bem aí
o estudo? Coloca para mim aí se está dando para compreender. Tópico 3.2. Afirmações do concílios e credos. A. Concílio de Niceia. Niceia 1. Ano 325 depois de Cristo. Liderado, olha, esse concílio de Niceia foi liderado por Anatácio. Aranianismo condenado. Afirmada a deidade de Cristo, declarando o Filho homóuseos com o Pai da mesma essência, mesmo ser. Então vamos ver aqui vários concílios que foram feitos a respeito deles chegarem a uma conclusão, como a humanidade, a parte humana e a parte divina de Cristo se relacionavam. Concílio de Constantinopla 1, 381 depois de Cristo, reafirmando o de Niceia 1 e mais a pneumatologia, apolinarismo condenado, concluída a controvérsia ariana. Concílio de Éfeso, ano 471 depois de Cristo, nestorianismo condenado, afirmada a união hipostática. D. Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, eutiquianismo condenado, aprovado o credo niceno, discussão completada e confirmação da união hipostática, afirmada a doutrina da Trindade. É o credo atanasiano, final do V século, direcionando contra o modalismo e o arianismo, afirmada a procedência filioque do Espírito a partir do Filho. F. Concílio de Constantinopla II, ano 553 depois de Cristo. O que aconteceu nesse concílio? Monofisismo forçamente suprido. G. Concílio de Constantinopla III, ano 680 a 681. O que aconteceu? Monotelismo, doutrina que Cristo tinha uma vontade, mas duas naturezas, condenado, afirmando que Cristo tinha tanto uma vontade humana como uma vontade divina. Então podemos ver aqui sobre os concílios feitos, podemos ver aqui que cada concílio chegou a uma condenação, cada concílio chegou a uma conclusão sobre a humanidade e a divindade e como elas se relacionavam entre elas na pessoa de Cristo Jesus. Tópico 4. Os ofícios de Cristo. Quais foram os ofícios de Cristo? Tópico de número 4. Na época do Antigo Testamento, havia três classes, Célio. Na época do Antigo Testamento, havia três classes de mediadores entre Deus e o seu povo. Qual eram as três classes de mediadores entre Deus e o seu povo? Existia o profeta, primeira classe, existia o sacerdote, segunda classe, e existia os reis, terceira classe, como perfeito mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Cristo reuniu em si mesmo os três ofícios. Cristo reuniu-se em si mesmo os três ofícios. Jesus é o Cristo profeta. Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações. Jesus Cristo é o Cristo profeta que ilumina as nações. Ele é o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações. E o Cristo rei que reinará sobre as nações. Então as três classes, os três ofícios de Cristo. Cristo é profeta, Cristo é sacerdote e Cristo é rei. Tópico 4.1, nós iremos ver Cristo
Célio, como profeta. Primeiro ofício dele é Cristo como profeta. O profeta no Antigo Testamento era o representante ou o agente de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações. Quando lemos a Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo de número 1, e lemos também Romanos, capítulo 15, versículo 8, nós iremos ver nessas passagens bíblicas os autores desse livro dizendo que Jesus viria na condição de profeta para iluminar Israel e as nações. Os evangelhos também apresentam Jesus da mesma forma. Os evangelhos também vão apresentar Jesus como profeta. Se nós lermos Marcos capítulo 6, versículo 15, João capítulo 4, versículo 19, João capítulo 6, versículo 14, João capítulo 9, versículo 17, Marcos capítulo 6, versículo 4 e Marcos capítulo 1, versículo de número 27, todas essas referências bíblicas vai mostrar Jesus na condição de profeta. Como o profeta Jesus pregou a salvação? Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempos de crise. Eu vou dizer novamente para você gravar isso. Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempo de crises. Quando os governadores e demais estadistas e sacerdotes estavam confusos e impotentes para atuar, era essa hora em que o profeta Célio entrava em ação e com autoridade divina mostrava o caminho para sair das dificuldades, dizendo: este é o caminho, andai nele. O Senhor Jesus apareceu em um tempo quando a nação judaica se encontrava em um estado de inquietação, causado pelo anelo de libertação nacional. Interessante que a pregação de Cristo obrigou, escute isso aqui, a pregação de Cristo obrigou a nação a escolher quanta espécie de libertação, ou guerra com Roma, ou paz com Deus. Eles escolheram mal e sofreram a desastrosa consequência, a destruição da nação. Se nós lermos a Bíblia em Lucas, capítulo 9, 19, do versículo 41 ao 44, e lermos Mateus 26, versículo 52, a gente vai entender que a nação ela foi destruída porque escolheram de maneira errada, tal quais seus desobedientes e rebeldes antepassados, que certa vez tentaram em vão forçar seu caminho para Canaã. Se nós lermos Número capítulo 14, versículo 40 a 45, assim também os judeus em 68, os judeus também assim em 68 antes de Cristo, tentaram pela força conquistar a sua libertação de Roma. Sua rebelião foi apagada com sangue. Jerusalém e o templo foram destruídos, e o judeu errante começou sua dolorosa viagem através dos séculos. O Senhor Jesus, ele mostrou o caminho de escape do poder e da culpa do pecado, não somente à nação, mas também ao indivíduo. Aqueles que vieram, Célio, com a pergunta: que farei para ser salvo? Aqueles que vieram com essa pergunta: que farei para ser salvo? Receberam instruções precisas, e essas sempre incluíam uma ordem de segui-lo.
ele não somente mostrou, mas também abriu o caminho da salvação por sua morte na cruz. Jesus não só mostrou, mas ele abriu o caminho, através da salvação por sua morte lá na cruz. Jesus na condição de profeta, primeiro, ele prega a salvação. Segundo, ele anuncia o reino. Jesus na condição de profeta, primeiro ele prega a salvação e depois ele anuncia o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus, uma condição descrita como o reino de Deus. Esse era um dos temas principais da pregação de nosso Senhor Jesus. O tema principal da pregação de Jesus era sobre o reino. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que Jesus está pregando. Jesus está pregando e está dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E ele ampliou esse tema. Jesus ampliou esse tema, descrevendo a natureza do reino, o estado e a qualidade de seus membros, as condições de ingresso nele, a sua história espiritual após a sua ascensão. Mateus capítulo 13 vai nos falar sobre a ascensão de Jesus ao céu e a maneira de seu estabelecimento na terra. Se nós lermos a palavra de Deus, podemos ver que Jesus Cristo, ele sempre priorizou, na condição de profeta, pregar salvação e também pregar sobre o reino. Mas Jesus também, seja bem-vindo, meu irmão Marcelão, seja bem-vindo ao programa Ministério Prega a Verdade de Deus. Compartilha aí, meu irmão, compartilha aí com vidas, para que outras vidas possam ser alcançadas nessa noite. Jesus, na condição de profeta, ele falou sobre o futuro. Jesus sempre, Célio, na condição de profeta, ele precedia aquilo que ia acontecer no futuro. A profecia baseia-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente, porém é controlada por Deus, que conhece o fim desde o princípio. Jesus ele revelou o curso da história e seus profetas, capacitando-os dessa maneira a predizerem o futuro. Como profeta, Cristo previu o futuro. Olha que, como profeta, Cristo previu o triunfo de sua causa e de seu reino, mediante as mudanças da história humana. Se nós lermos Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, a gente vai ver Jesus falando sobre os acontecimentos do futuro. O Cristo glorificado continua o seu ministério profético por meio de seu corpo, a igreja, a qual prometeu inspiração. João capítulo 14, versículo 26, João capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz que ele concedeu o dom de profecia. Se nós lermos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Jesus ele nos concede o dom de profecia. Isto não significa que os cristãos devem acrescentar algo à Escritura, que são urna revelação de uma vez para sempre, Judas capítulo 3. Mas pela inspiração do Espírito, trarão mensagens de edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Então, o dom de profecia ele serve para três coisas.
ele serve para edificação, ele serve para exortação e ele serve para consolação. Então, vimos aqui no tópico 4.1, Cristo na condição de profeta. A aula de hoje está finalizando agora, é 1 hora de aula, e amanhã, se o Senhor assim permitir, nós estaremos aqui 8h30 da noite para falarmos sobre Cristo na condição de sacerdote. Ele veio na condição de para executar 3 ofícios. Ele veio na condição de profeta, ele veio na condição de sacerdote, certo? E ele veio na condição de rei. Estudamos aqui hoje Cristo como profeta. Amanhã nós iremos estudar Cristo como sacerdote e nós também iremos estudar Cristo como rei. Então vamos estar orando agora nesse momento e vamos estar Célio, Pulgas, Marcelo, vamos estar pastor Edmauro finalizando mais uma aula. Estamos na 12ª aula do curso básico de teologia. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu de nessa noite aprendermos mais sobre Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos juntos, reunidos através da rede social, para uma vez mais aprender a tua palavra. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre o Célio, sobre o Marcelo, sobre o Edmauro, sobre aqueles que ainda irão assistir esta aula. Abençoa o teu povo e continua sendo conosco. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você que ficou até agora, gostaria que você compartilhasse. Compartilha aí, Célio, irmão Célio Pulgas, compartilha aí esse vídeo, compartilha aí esta live, para que pessoas possam ser abençoadas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã. Até amanhã às 20h30 para aprendermos a palavra de Deus.